Queremos louvar a Deus por mais um dia em que nós estamos na presença do Senhor, neste domingo, que queremos trazer a mensagem do Senhor em relação ao Quaresma, depois da ressurreição de Jesus Cristo. No domingo passado, que foi o domingo da ressurreição do nosso Mestre, trouxemos aqui uma mensagem referente à forma como Jesus ressuscitou, a forma como Jesus manifestou-se primeiro àquelas mulheres e de seguida também aos seus discípulos mais tarde. Agora vamos fazer a recapitulação em relação aos eventos do que aconteceram depois da ressurreição de Jesus. O que é que na essência a Bíblia nos fala em relação a isso? A Bíblia nos fala que a primeira pessoa que Jesus ressurreto se apresenta é a Maria Madalena, que todos nós bem sabemos, para nós que somos cristãos, nós que não somos cristãos também, temos a oportunidade de podermos ouvir, de podermos também saber em relação aos aspectos que aconteceram depois da ressurreição de Jesus. Para dizer o quê? Que depois da morte de Jesus Cristo, na sua crucificação, ele ficou mais 40 dias aqui na terra. Ele andou, foi visto, foi a prova inequívoca de que, na verdade, o Senhor Jesus, ele vive. A Igreja Ministério de Redenção e Salvação está a trazer esses aspectos do que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Quais são as evidências? Por que a igreja, como igreja cristã, como igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade, ela acredita na ressurreição de um homem chamado Jesus Cristo, o único Filho de Deus, ou como a Bíblia nos diz, o unigênito Filho de Deus, como ela nos afirma, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode registrar aí comigo, meu querido irmão, minha querida irmã, ou talvez a ti também que ainda não recebeste a Jesus como o único e bastante Salvador da sua vida, que está neste momento conectado à TV Gênesis, à televisão de consolo, televisão de alegria, à televisão da esperança, à sua televisão, que nesta hora está conectado a ela através das redes sociais, que é o Facebook, que é o YouTube, assim como o Instagram. A Bíblia nos fala em Marcos, capítulo 16, versículo 9 até o versículo 11, acerca do primeiro encontro que Jesus tem com uma mulher chamada Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena é uma mulher que era sofrida e Jesus aliviou a ela. Para ti que me ouves neste momento como mulher, tens a oportunidade também de saber que o fardo que estás a carregar, Jesus pode lhe libertar desse fardo, Jesus pode lhe tirar da situação em que te encontras. Maria Madalena foi uma mulher que ela tinha espíritos maus, mas Jesus libertou a ela. E também podemos encontrar o testemunho destas palavras em João capítulo 20, do versículo 11 até ao versículo 18. Aqui encontramos o encontro de Jesus só e simplesmente com a Maria Madalena a partir do momento em que Jesus ressurgiu dos mortos, ressuscitou, saiu dos mortos, venceu a morte. Ele saiu em vida para que possa nos trazer alegria, possa nos trazer satisfação. E além deste episódio de Jesus ressurreto encontrar-se com a Maria Madalena, também a Bíblia nos afirma que há outras mulheres que, na verdade, Jesus Cristo encontrou com elas, como nos diz a palavra no escritor segundo o São Mateus, capítulo 28, do versículo 8 até ao versículo 10. No domingo passado trouxemos esta mensagem
falamos ao povo de Deus, falamos ao nosso querido telespectador em relação à forma como Jesus, ele havia ressuscitado dos mortos na presença destas mulheres que tinham ido de madrugada para poderem ver a este Jesus, o único Filho de Deus, a este Jesus que havia ressuscitado dentre os mortos. E agora, a Bíblia também nos afirma que além de Jesus ter se apresentado a Maria Madalena e também se apresentar a estas mulheres, de acordo com os escritores aqui, como eles relatam os assuntos escatológicos da subida, ou aliás, da morte, ressurreição de Jesus até a ascensão ao céu ou subida para o céu. Há um outro dado muito fundamental que a Bíblia assim nos afirma em relação ao encontro de Jesus Cristo com Pedro. A Bíblia nos fala no versículo 34 do seu capítulo 24 do livro de Lucas, o escritor segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 34. Pode apontar aí comigo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido telespectador. Pode dar sim um tempinho lendo essas mensagens na presença do Senhor Deus. O Senhor, ele dá uma indicação do encontro com o nosso querido irmão Pedro nesta senda ou nesses versículos do capítulo 24 do livro de Lucas e o versículo 34, e também o nosso amado irmão Paulo, ele traz uma descrição clara em relação ao encontro de Jesus Cristo também com o nosso amado irmão apóstolo Pedro, no seu livro, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15 de Coríntios, versículo 5. Repito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Aqui a Bíblia nos traz uma descrição clara em relação à forma como também Jesus, ele se apresentou ao nosso amado irmão Pedro. Quem é Pedro? Pedro é a pessoa que Jesus, ele deixou-lhe com uma grande responsabilidade de apacentar as ovelhas. Jesus, depois de ressuscitar, ele fala com Pedro, ele pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? O Pedro responde: sim, tu sabes, Senhor. 3 vezes pergunta a ele e ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele tem encontro real com Jesus Cristo depois da sua ressurreição, neste caso. Mas não é de tudo isto que nós queremos falar, só estávamos a trazer aqui um resumo exato do que é que nós pretendemos falar em relação à ressurreição, dos atos de Jesus Cristo depois da sua ressurreição dentre os mortos, depois da sua saída dos mortos, depois da sua vitória para com a morte. O que a Bíblia nos fala em relação a essas fases, segundo as quais Jesus, ele foi trazendo provas que são inequívocas, provas infalíveis, provas exatas de quem é, na verdade, Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras, de como afirmavam acerca de Jesus que ele iria padecer, que ele havia de morrer e que ao 3º dia ele sairia dos mortos. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele também afirmou essas palavras quando falava constantemente com os seus discípulos, e também uma das palavras que foi pega pela parte das pessoas que estavam ao encalce de Jesus Cristo, quando ele diz que, olha, destruireis, se destruíres este templo, em 3 dias eu poderei de novo reedificar. Jesus falava da sua morte e a sua ressurreição. Nós queremos falar da forma como Jesus, ele encontra-se com os seus discípulos. Isto marcou muito ao meu coração, da forma como Jesus, ele se apresenta aos discípulos na totalidade. Por outra, quando Jesus, ele se encontra com os seus 11 discípulos nesta senda ou neste momento em que ele apresenta-se para provar a todos eles que na verdade ele morreu, mas sim ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos trazer aqui a mensagem do Senhor no seu livro, segundo o escritor Marcos, capítulo 16 e versículo 14. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz o seguinte: finalmente apareceu aos 11
estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Glória a Deus. Aqui o escritor segundo Marcos, ele nos dá uma apresentação clara de como é que Jesus ele se apresenta aos 11 discípulos. A apresentação de Jesus aos 11 discípulos, eles encontravam-se reunidos num certo lugar. A Bíblia nos diz que Jesus, antes de ele partir para os céus, ele deixou uma orientação, disse a eles que, olha, ficai em Jerusalém até que sejais cheios pelo poder do Espírito Santo. O escritor, o Evangelho segundo São Marcos, ele nos dá um resumo que diz que finalmente apareceu aos 11 discípulos. Mas nós queremos completar a nossa mensagem. Nós queremos completar de que forma? Queremos completar trazendo aqui a descrição de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, a partir do capítulo 24, versículo 36 a versículo 39. O que a Bíblia ela nos declara em relação à ressurreição de Jesus, aos fatos prováveis, aos fatos inequívocos, aos fatos verdadeiros da ressurreição de Jesus, a sua aparição e também a sua existência e também a sua forma como se apresentou aos seus discípulos. Aqui a Bíblia nos fala o seguinte: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbado e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo ele ainda não crendo eles ainda por causa de alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Glória a Jesus. Aqui nós trouxemos a mensagem mais alongada. De acordo com o escritor ele nos apresenta fatos um pouco mais acrescidos. Estamos falando de São Lucas, capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 43. Olha, eu dizia antes, na minha intervenção, que Jesus ele havia se encontrado com Pedro em particular. O encontro de Jesus com Pedro em particular, por um lado, visava mostrar aquilo que Pedro poderia ter no seu coração em relação à admiração que ele tinha com o Mestre. Pedro era um dos discípulos que ele admirava muito a Jesus. E ele em algum momento disse a Jesus: até que, se for necessário, Mestre, eu posso morrer contigo. É verdade, nós como servos do Senhor, em algum momento, nós temos uma fé que ultrapassa a medida do nosso pensamento. Pronunciamos algumas palavras sem primeiro nós termos que pensar em relação ao que nós devemos falar, devemos imaginar. Pedro, ele quando fala para Jesus, ele diz que, olha, se for possível, Mestre, eu posso morrer contigo, não lhe deixarei morrer sozinho. Há certas coisas na nossa vida, como obreiro do Senhor, que Deus permite que possam acontecer, porque é mister que isso possa acontecer. E nós, de alguma maneira, podemos perguntar ao Senhor e podemos questionar a Deus: Senhor, mas por que está a acontecer isto na minha vida? Estou falando contigo, para ti que és obreiro do Senhor, para ti que estás servindo a Deus e que de alguma maneira algumas situações estão acontecendo na sua vida.
Pedro, e eu quero perceber que a confiança e a convicção que ele tinha com o mestre, ele de alguma maneira nunca havia pensado que podia acontecer uma situação bárbara como aquela com o nosso Senhor Jesus Cristo, o único e bastante Salvador da nossa vida. A Bíblia nos fala que Pedro se escandalizou por causa da morte do mestre. O escândalo que Pedro trouxe não é um escândalo porque ele quis escandalizar o mestre. Ele escandaliza o mestre porque de alguma maneira ele tinha uma grande confiança que não podia acontecer nada de mal com o seu Senhor. Talvez o meu querido irmão está numa situação que está passando no serviço, está numa situação que está passando nos teus negócios, talvez está passando uma situação na sua família, talvez é uma enfermidade e você está a dizer, não, o mestre não vai permitir que isto possa acontecer na minha vida. Jesus, ele olhou para Pedro e sabia perfeitamente o amor que Pedro tinha para com Jesus. Talvez, meu querido irmão, tem um grande amor para com a obra de Deus. Talvez, meu querido irmão, deu tudo por causa da obra. Talvez, de alguma maneira, é uma mulher que já deixou a sua família, deixou seu marido por causa da obra do Senhor. Não estou dizendo que as mulheres devem deixar os seus maridos, mas a Bíblia também nos afirma que se na verdade nós estamos na situação de servir a Deus e não temos de alguma maneira nenhuma forma de servir a Deus com liberdade, a Bíblia nos apresenta este facto de, na verdade, se não há comunhão entre a luz e as trevas, de alguma maneira não temos como permanecer num laço que nos coloca em situações muito perigosas para a nossa própria fé. Não estou trazendo esta mensagem para trazer confusão, mas a Bíblia nos fala que aquele que aceita coabitar com aquele que foi chamado para servir a Deus, sim, pode continuar a coabitar. Mas se de alguma maneira nós estamos numa situação em que nos encontramos na escravatura, nos encontramos na escravidão, a Bíblia nos afirma que Jesus veio para nos trazer o livramento. Quero falar também para ti, homem, tu que tens essa mulher e que essa mulher ela vai à igreja e tu não aceita que esta mulher possa ir à igreja. Quero falar também para ti e dizer, meu querido irmão, é melhor deixar essa mulher para que ela possa ir à igreja, para que ela possa servir a Deus, porque na verdade o Senhor nos livrou na cruz do Calvário para que nós possamos servir ao Senhor, o único e bastante Salvador da nossa vida. Talvez você é um homem cheio de ciúmes, que você está dizendo, não, a minha mulher não está indo à igreja, a minha mulher está indo se amantizar, mas eu quero te garantir que aquela mulher que tem compromisso com Deus, ela não pode se amantizar dentro da igreja do Senhor. A igreja de Deus só tem mulheres santas, só tem mulheres as mulheres que servem a Deus em espírito e em verdade, elas nunca se amantizam com pastores, nunca se amantizam com irmãos na igreja, mas pelo contrário, elas vão servindo a Deus, elas vão se apresentar ao Senhor. Temos a prova aqui dessas mulheres que foram diante do Senhor Jesus Cristo, diante da tumba do nosso Senhor Jesus Cristo, para procurar ver se na verdade o nosso mestre, ele ainda existia lá ou não. E eu quero te apelar, meu querido irmão, deixa essa mulher ir à igreja. Aleluia, eu quero te apelar, meu querido irmão, deixa essa mulher servir a Deus, não espanca essa mulher por causa do evangelho, não proíbe essa mulher de ir à igreja. E eu quero também exortar a ti, ó mulher, você que não aceita que esse homem possa servir a Deus, esse homem tem chamada, esse homem tem a graça de Deus, o púlpito lhe espera, muitas almas estão esperando por ele. Deus colocou uma coisa importante na vida dele, não pode permitir que esse homem não possa servir a Deus. Você que tranca, você que não lava a roupa dele, você que não permite que esse homem possa servir a Deus no espírito e em verdade, você que quando esse homem vai à igreja, você não cozinha para ele, você quando esse homem ele jejua, você praticamente levanta um vendaval e você não aceita que esse homem possa ir à igreja. Eu quero te aconselhar, minha irmã, aleluia, você não está guerreando com esse homem, você está guerreando com Deus sim, você não está guerreando com essa mulher, homem, você está guerreando com Deus sim. Lembra-se de Saulo, sim, Saulo que foi transformado em um Paulo. Saulo não queria que a igreja pudesse avançar, mas veja o que aconteceu com ele, foi Jesus Cristo mesmo, ele descendo para poder resolver esse problema. Nós não queremos que Jesus desça para resolver esse problema, Jesus ressuscitou, ele não pode mais descer para resolver esse problema. É melhor, meu querido irmão, é melhor, minha querida irmã, deixa essa mulher servir a Deus, deixa esse jovem servir a Deus. Você jovem que está em cárcere,
desse jovem. Você quer se casar com esse jovem por causa do interesse que você tem. Você não quer que esse jovem possa servir a Deus. Eu estou falando para ti, neste altar em que eu me encontro, eu estou falando para a sua vida, para dizer: não, deixe esse homem servir a Deus em espírito e verdade. Voltando ao nosso tema, na verdade, o nosso irmão Pedro, ele sabia que devia servir a Deus. O nosso irmão Pedro, ele sabia que ele tinha uma certa missão, mas ele ficou decepcionado. Eu dizia aqui na minha intervenção, eu não sei qual a decepção que o irmão tem, eu não sei de que forma nosso querido irmão se encontra decepcionado, mas não larga o evangelho. Glória a Jesus, não larga o evangelho. Através da TV Gênesis, Jesus está entrando na sua casa, Jesus está te visitando nesta quarentena, Jesus está invadindo o seu quarto, Jesus está invadindo a sua sala, Jesus está invadindo o seu celular, Jesus está entrando no seu Facebook para dizer que sim, eu, Jesus, estou aqui para trazer a solução do teu problema. E eu quero imaginar a situação em que o Pedro se encontrava, e eu quero perceber, meu Deus, que Pedro se encontrava numa situação que ele dizia: não, para mim tudo acabou, para mim não resta mais nada, para mim o que me resta é só morrer. Eu quero dizer também para ti, você está neste momento com o coração definhado, e você está dizendo: para mim não me resta mais nada, para mim não me resta mais nada. Aleluia, para mim não me resta mais nada, para mim o que me resta simplesmente é morrer. Mas eu quero falar para ti neste momento, para te dizer abertamente que Jesus te ama. Essa situação de coronavírus, a situação da enfermidade, a situação da vida em que você está atravessando, Jesus, Ele te ama, Ele bate teu coração. Pedro, eu quero acreditar que ele não queria mais servir a Deus. Eu quero acreditar, para ele chegar ao ponto de dizer: eu não conheço Jesus, eu não conheço esse homem de lugar nenhum. Até que Jesus lhe deu um aviso. A Bíblia nos fala que Jesus, antes dele subir a cruz do Calvário, ele disse: Pedro, tu me negarás até que o galo cante 3 vezes. Eu quero te falar hoje, você está negando Jesus, você não quer assumir a tua responsabilidade de você fazer o evangelho. Você talvez é um evangelista, você talvez é um missionário, você talvez é um grande pastor, você talvez é uma grande mulher de oração, você talvez é uma grande mãe que vários homens estão à espera de ti. Talvez você tenha a capacidade, o teu espírito está capacitado para poder consolar as pessoas. E eu quero falar para a igreja do Senhor, eu quero falar para discípulo hoje, eu quero falar para ti que és discípulo no dia de hoje. Aleluia, no dia de hoje de domingo, eu quero falar para ti que é discípulo, que, meu querido irmão, volta para Jesus. A situação que aconteceu na sua vida, a situação em que você se encontra, volta para Jesus. Jesus, Ele te ama. Olha para a situação de Pedro. Jesus amava Pedro, Ele deu o primeiro aviso, aleluia. A Bíblia assim nos fala, o primeiro aviso que Deus deu, aleluia, é o aviso de o galo cantar 3 vezes. Talvez você está nessa casa porque é um aviso de Deus, aleluia. Talvez essa mulher, a tua mulher te deixou, oh meu Deus, porque é um aviso de Deus. Talvez você perdeu o emprego, pode ser um aviso de Deus. Talvez ninguém gosta de ti na família, pode ser um aviso de Deus. Pedro recebeu um aviso de Deus, o galo cantou 3 vezes. Essa é a situação em que você se encontra. Você pode dizer: eu servi a Deus, mas eu me encontro decepcionado com Deus, eu não quero mais saber de Deus. Talvez você orava 2, 3 vezes por dia. Talvez você era como Daniel, que orava 2, 3 vezes ao dia. Talvez você orava à madrugada, você ia na presença do Senhor para orar. Talvez você acordava às 0 para interceder. Onde está aquele homem fervoroso? Onde está o Pedro fervoroso? Pedro, ele está cabisbaixo, glória a Jesus. Pedro, ele está simplesmente lá em cima, ele está trancado no sítio. Talvez você está trancado, os demônios aprisionaram os teus pés para você não poder mais pregar o evangelho, mas você está ouvindo essa mensagem. Jesus Cristo ressuscitou, Ele deu um aviso ao Pedro, e não só deu aviso, Jesus, Ele pessoalmente, Ele preocupou-se com Pedro. Meu Deus, e ele foi atrás do Pedro, ele foi se encontrar com Pedro, dizer: Pedro, eu ressuscitei dentre os mortos. Não se encontra só com Pedro. A Bíblia nos diz que Jesus, por saber a situação em que os seus discípulos se encontravam, ele criou uma oportunidade. Glória a Jesus. Jesus criou uma oportunidade. Jesus está criando esta oportunidade para ti. Jesus está criando esta oportunidade para ti. Você que nos
nos assiste através da TV Gênesis, Jesus está criando esta oportunidade para a sua vida. Você pode dizer: não, eu não tenho mais dinheiro. Você pode dizer: não, o que me resta para mim é morrer. Os problemas me sufocam demasiadamente mais. Foi o problema que colocou Jesus na cruz do Calvário, mas Jesus venceu o problema. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Jesus venceu o problema. Obrigado, Espírito de autoridade, porque tu, Jesus, venceste o problema. Eu quero vir falar contigo, irmão. Eu quero falar contigo, meu querido irmão, e te dizer neste momento, e te dizer nesta hora, através da TV Gênesis, que na verdade nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi atrás de Pedro. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz aqui, glória a Deus, no versículo 36, ele diz: estando eles a falarem acerca dessas coisas, obrigado, Senhor, estando eles a falarem acerca dessas coisas, meu Deus do céu, a notícia que existia depois da morte de Jesus, a notícia única que existia, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, tanto em Judeia, tanto em todas as redondezas, nas cidades circunvizinhas, a notícia que existia era a morte de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala abertamente que Jesus, estando eles a falarem dessas coisas, que coisas são essas? Eles estavam a falar que Jesus morreu. Agora o que vai ser da nossa vida? Aleluia. Aquele que nós confiamos não está mais entre nós. Aquele que é nosso pilar não está mais entre nós. O que é que vai acontecer na nossa vida? Talvez você foi despejado de casa. Talvez os teus pais disseram que não vão mais pagar a sua faculdade. Talvez os pais disseram que não vão mais te sustentar por causa de você aceitar a Jesus. Mas eu quero te encorajar no domingo de hoje, da ressurreição de Jesus. Eu quero encorajar a tua vida. Eu quero falar abertamente para ti e te dizer, meu querido irmão, Jesus Cristo, Ele preocupa-se consigo sim. Jesus Cristo, Ele preocupa-se com a sua vida. Qual é a preocupação de Jesus, pastor? Meu rei, qual é a preocupação, pastor? De que forma eu vou compreender que Jesus se preocupa para comigo? É esta mensagem que estamos trazendo, é esse consolo que você recebe através das mensagens. Levanta da tua cama, levanta da cadeira onde você está. O apóstolo Pedro, ele estava ali falando, conversando, cochichando ali. Quando a Bíblia nos diz que falando acerca dessas coisas, isso me faz lembrar os dois discípulos a caminho de Emaús. Os dois discípulos de Jesus a caminho de Emaús, quando eles estavam conversando acerca de Jesus, eles lá iam falando, Jesus sabendo o que estavam falando. Jesus, Ele é omnipresente, glória a Deus. Jesus, Ele é omnisciente, aleluia. Jesus está em todo lugar, glória a Jesus. Eles estavam ali falando, meu rei do céu, eles estavam ali conversando. A Bíblia nos fala abertamente que os dois discípulos a caminho de Emaús, eles estavam caminhando por Emaús. Jesus já havia ressuscitado, não ficaram em Jerusalém. O irmão talvez já saiu de casa, o irmão talvez está em casa do outro irmão, talvez o irmão foi acolhido pelos familiares lá fora, talvez o irmão foi acolhido para a igreja. Eu quero falar para a igreja do Senhor hoje, eu quero falar para a igreja do Senhor hoje domingo, dizer que sim, na verdade, o meu Jesus Cristo, Ele saiu da sepultura, mas a saída de Jesus, Ele saiu com um propósito, glória a Deus. Jesus, por que Ele não saiu? Aleluia, para Ele se apresentar a Pilatos? Não. Por que não saiu Jesus para se apresentar a Herodes? Não. Por que não saiu Jesus para se apresentar também aos sacerdotes? Não. Jesus, Ele se preocupa com a sua obra. Jesus está se apresentando na sua vida através da TV Gênesis. Uma coisa que me desperta aqui, a Bíblia me diz aqui a mim, volto a repetir isto, que Jesus, estando eles ainda a falar no caminho de Emaús, quando eles conversam um para com o outro, Jesus aparece no meio deles, também entra na conversa. Jesus está entrando na tua conversa.
Aleluia. Jesus está entrando na tua conversa. Jesus está entrando na tua indignação. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, eles estavam indignados. Diziam que Jesus é um profeta de Deus. Aliás, eles estão conversando entre eles. Jesus entra no meio deles. Também conversa com eles. Diz: que conversa é esta de tristeza que vocês têm? Irmão, meu irmão, que conversa é essa de tristeza que você tem no seu quarto? Que choro é esse de tristeza que você está molhando a almofada? Você está molhando quando está a cozinhar? Você está molhando quando está, aleluia, a lavar a tua roupa quando você está trabalhando? E eu quero te dizer no domingo 2, nesse segundo domingo da ressurreição de Jesus Cristo, que na verdade, meu irmão, não fica indignado não. Jesus não te abandonou. Naqueles 2 discípulos, eles abandonaram Jerusalém, eles saíram de onde se encontravam, eles correram, disseram: não, o que nos basta é nos refugiarmos sim em Emaús. Aleluia. Você se refugiou em algum sítio, mas é aí nesse refúgio onde Jesus vai entrar para te libertar. É aí nesse refúgio onde Jesus vai entrar para manifestar a sua glória. É aí onde você foi e dizer que é melhor aqui, mas Jesus, ele está a caminho. Daí onde você está, você talvez se encontra nesta hora, você querendo viajar, querendo mudar da província, você não aguenta mais. Esses 2 discípulos não aguentavam mais. Quando existe uma polêmica no meio da igreja, meu rei, quando existe um problema no meio da igreja, quando existe uma situação no meio da igreja, você se encontra sujo. A igreja do Senhor, depois da morte de Jesus, a igreja não tem mais pés para andar, não pode mais conseguir fazer. Eles tinham alegria porque Jesus, ele movimentava muita gente. Meu rei, eles tinham satisfação porque Jesus movimentava muita gente. Existiam pessoas que iam lá. Você talvez vai dizer: a igreja, ela me mandou embora. Não foi a igreja que te mandou embora, não. É o diabo que atravessou a sua vida. Você pode dizer: a minha vida tudo está descaído. Não é que tudo está caído, não. Há uma nova vida que Jesus quer dar. A ressurreição de Jesus na tua vida, meu irmão. A ressurreição de Jesus no teu ministério. Talvez você é um pastor. Você diz: não, as ovelhas me abandonaram. Meu rei, você diz: não, as ovelhas não querem mais saber de mim. Você diz: não, as ovelhas não querem mais perceber de mim. Não olha para as ovelhas, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não olha para as ovelhas. Você talvez diz: não, as ovelhas não contribuem mais. Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo, ele está vindo ao teu encontro. Glória a Deus nas alturas. Ele está entrando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja a graça do nosso Deus, para Deus fazer uma coisa diferente. Ele precisa de cirindar a nossa vida. Pastor, não desista não. Eu estou confortando a sua vida, pastor. Eu estou trazendo essa mensagem para ti. Missionário, não deixa não. Não deixa a sua carreira missionária. Não deixa a sua carreira evangelista. Eu estou falando contigo que a ressurreição de Jesus é para ressuscitar o teu ministério. A ressurreição de Jesus é para trazer de volta a tua obra. A ressurreição de Jesus, tomamos exemplo de apóstolo Pedro. Ele já sabia, ele pensava que tudo acabou, tudo já terminou. Mas eu quero trazer esta mensagem. Jesus, ele lá nem bateu a porta. Aleluia. Jesus não bateu a porta. Jesus não pediu licença. Jesus não pediu licença. Por que Jesus não pediu licença? Jesus não pediu licença porque Jesus sabia muito bem que a igreja esperava nele. Aleluia. Jesus não pediu licença porque sabia que os discípulos estavam reunidos à espera do mestre. Jesus não pediu licença porque ele sabia perfeitamente que os seus discípulos estavam no mesmo lugar. Ele não vai pedir licença, mas ele vai entrar sim aí onde você está. Aleluia, obrigado meu Deus. Ele vai entrar aí onde você está. Glória a Jesus. Ele não vai pedir licença.
mas Ele vai entrar aí onde você está. Você um dia serviu a Deus, Jesus, Ele vai se lembrar de ti. Neste segundo domingo da ressurreição de Jesus, Ele não vai pedir licença. A Bíblia nos diz que a porta estava fechada. Glória a Jesus, meu Rei do céu. A porta estava fechada, a fechada da porta. Talvez você está com a porta fechada. Pastor, eu não fechei a porta, abri para Jesus. A forma de você se encontrar nesta madrugada, a forma de você se encontrar nesta tarde, a forma de você se encontrar nesta noite, a forma de você se encontrar nesta manhã. E eu quero falar para ti, meu irmão, é a porta que você fechou. Os discípulos fecharam a porta, aleluia. Os outros apóstolos, os escritores dizem que as portas estavam cerradas. Glória a Jesus. Cerrar uma porta é uma forma de dizer: o que está de lado de fora não pode entrar aqui, o que está de lado de lá não pode nos invadir. O outro escritor, ele diz muito bem: temiam temiam os sacerdotes e também temiam os judeus. Talvez você teme alguma coisa, fechou a porta. Pastor, eu não fechei a porta, minha porta está aberta. A porta do teu coração pode estar fechada, irmão. Você pode não estar a conseguir orar e a porta que está fechada. Talvez você não consiga falar nenhum versículo, é a porta que está fechada. Mas eu trago esta mensagem de encorajamento: o meu Jesus ressuscitou. Jesus Cristo, Ele está entrando na sua porta. Você vai dizer: não, pastor, como é que eu vou conseguir compreender que Jesus Cristo, Ele entrou na minha vida? Aleluia, Ele entrou na minha casa, a porta está fechada. Talvez você fechou a porta por causa de problemas. Você está condicionado a Deus, está dizendo: Deus, se Ele é Deus que resolva meu problema. Talvez você fechou a porta por causa da enfermidade e você está dizendo: se Ele é Deus que resolva a minha enfermidade. E eu quero te dizer, irmão, sim, Ele é Deus. Eu quero te dizer, minha igreja, sim, Ele é Deus. Eu quero te dizer, minha querida irmã, sim, Ele é Deus. Eu quero te dizer, meu querido irmão, se Ele é Deus. Através desta mensagem, através do teu pastor que te liga, aleluia, através do irmão que mais faz uma mensagem para ti, há pessoas que estão orando por ti, há pessoas que estão esperando a ti, há pessoas, aliás, que eles estão orando por ti, há pessoas que estão intercedendo por ti. E eu quero dizer estas palavras para ti, para dizer, meu querido irmão, Jesus já apareceu ali. Há uma coisa muito interessante, aleluia, quando Jesus aparece, Ele fala uma única palavra só: paz seja convosco, aleluia, paz seja convosco. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele não entra para trazer enfermidade nem doença. Paz seja convosco. Eu quero te dizer, através das telas da TV Gênesis, paz seja contigo. Jesus está entrando na sua vida, Ele estabelece a paz, Ele estabelece a paz nesse problema, aleluia, esse fardo que você tem. Jesus estabelece a paz, Ele arranca esse fardo. E eu quero perceber, a Bíblia não diz isso, mas ela me diz a mim. Eu compreendo essas palavras. Quando a Bíblia diz paz seja convosco, Jesus, Ele tira um fardo. Glória a Jesus. O fardo que Ele estava encurvado. Pastor, mas como é que tu sabes disso? A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, mas também maravilhados. A maravilha do Senhor, quando ouvimos a voz de Deus, há uma maravilha que entra no nosso coração. Quando ouvimos uma mensagem de Deus, há uma maravilha que invade o nosso coração. Quando ouvimos Deus falando, há uma maravilha que invade a minha vida. Quando ouvimos a mensagem de Deus, há uma mensagem de Deus na sua vida. Meu querido irmão, você está em casa assim, por causa de coronavírus. Talvez você é um pastor que só depende da igreja. Talvez você é um pastor que na tua vida não depende de mais nada. Mas eu quero te dizer, paz seja contigo, aleluia. O meu Jesus, no Velho Testamento, porque também existia, Ele alimentou Elias. Ele estava preocupado, meu rei. Ele estava na gruta, aleluia. Coronavírus nos colocou na gruta.
A igreja de Deus está na gruta. A igreja de Deus se encontra na gruta. A igreja de Deus está isolada. O povo de Deus está isolado. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor nosso Deus poderoso, Ele enviou muito bem os corvos para alimentar Elias. Não se preocupe, pastor. Se você está a servir a Deus, Ele vai entrar na sua vida. Ele vai te alimentar. O corvo levava para Elias, sim, levava carne. E eu creio nestas palavras. É coronavírus, sim. A fé da igreja está sendo testada. Aleluia. Hoje eu quero falar só com a igreja, com o povo de Deus eleito, escolhido. É coronavírus, sim. A igreja está sendo testada. A igreja está sendo testada. Mas eu quero dizer nesse teste: não chumba a igreja de Deus. Entra no teu aposento, vai orando para Deus. Aqui em Moçambique ainda não existiu lockdown, mas nos outros países já existe lockdown. Não pode sair. Deus de poder e autoridade, louvado seja a tua graça. Eu dizia aqui na minha intervenção: talvez você é um pastor que só depende da igreja. Você está agora dizendo: como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? Não é a igreja que te sustenta. E eu quero também falar para as ovelhas. E eu quero dizer, ovelha do Senhor: sim, a igreja está em quarentena. A igreja está isolada. A igreja está colocada num sítio. A igreja não pode mais fazer o trabalho de como vinha fazendo livremente. Você ia pregando aqui, você ia pregando ali, mas não desfaleça. Pedro também não tinha outro ofício. Pedro não tinha outro ofício. Ele confiava só no ofício de ser pastor. Há pastores que foram chamados, sim, para só cuidar das ovelhas. Mas eu quero falar para ti, ovelha: é quarentena esta. Cuide do teu pastor, cuide do teu evangelista. Aleluia. Cuide de teu missionário. Você foi colocado assim. E eu quero falar também para empresários. Empresários, cuidem da obra de Deus. Se você foi chamado por Deus para cuidar da obra de Deus, se Deus lhe deu um privilégio de você ser mordomo, está aqui o teste para a igreja. Está aqui o teste para o pastor. Está aqui o teste. Os líderes do mundo estão preocupados se nos colocam em lockdown. Não é para nós ficarmos revoltados, mas é para a igreja orar, é para a igreja clamar a Deus. Aleluia. Se Israel foi invadido, lá existia o profeta Jeremias, e Deus falou com Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anuncia-te coisas grandes e firmes. É esta palavra que eu venho te entregar no segundo domingo, sim, domingo da ressurreição de Jesus. E falando para ti, meu querido irmão, que na verdade essas palavras são para ti. Jesus ressuscitou. Ele veio falar contigo, meu irmão. Não deixa a obra afundar por causa da morte de Jesus. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele saiu dentre os mortos. Não deixa a obra afundar. Vai meditando nesse momento de lockdowns. Vai orando neste momento da emergência. Vai orando, vai buscando a Deus. É oportunidade, pastor. Jejua mais, pastor. É oportunidade, evangelista. Jejua mais, evangelista. É oportunidade, missionário. Jejua mais, missionários. Não seja como os outros que não querem saber mais de Deus. Mas eu entrego essa mensagem. Eu falo para ti nesta tarde. Eu falo para ti nesta hora. E dizendo no domingo 2: o Senhor restaura a sua vida em nome de Jesus. O Senhor restaura seus negócios em nome de Jesus. E eu quero orar contigo nesta hora. Aleluia, pela palavra do Senhor que foi ministrada hoje. Eu quero orar pelo teu coração. Eu quero orar também pelo teu ministério. Eu quero orar também pela tua chamada. Eu quero orar também pela tua vocação. Você talvez é um cantor que dependia da vida de ir cantar numa igreja e outra igreja. Talvez você não tenha outro ofício. Não desanime, irmão. Não desanime, irmão. Está tudo silêncio. Você fechou as portas, não porque você quis fechar as portas. A circunstância da vida nos coloca, glória a Jesus, nos coloca na situação de fecharmos as portas. Não porque você quis fechar as portas. O governo também não é culpado nesta situação de coronavírus. Está escrito em Mateus 24. Não é não culpado o governo. Se o governo estabelece isto, irmão, uma oportunidade
Aleluia. Você está fechado, não pode sair. Está aí o slogan: fica em casa. Mas eu quero te dizer nesta tarde, pela graça de Deus, fique na presença. Cantor, fica na presença. Pregador, fica na presença. Missionário, fica na presença. Glória a Deus nas alturas. Deus não está só na igreja, não está no altar em que nós pregamos, não está no altar em que nós cantamos, mas Ele está no nosso coração. Mas sim, fica na presença. Glória a Deus, fique na presença. E eu quero fechar a minha mensagem dizendo: fique na presença. Glória a Deus nessa altura. Fique na presença. Igreja de Deus, fique na presença. Enquanto a decisão mundial é fica em casa, você está em casa, fica na presença de Deus, orando, jejuando na presença de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de vida. Pai, na tua graça neste momento, eu quero louvar e agradecer o teu nome, agradecer a tua ressurreição, agradecer a tua presença de novo. Você trouxe lá ovelha inequívoca, Senhor, você trouxe lá uma mensagem à prova. Você disse: vede as minhas mãos, vede também onde eu fui furado. Meu Deus de poder e autoridade, meu obreiro do Senhor, meu evangelista, veja as mãos do Senhor Deus. São mãos de bênção, são mãos de cura. Aleluia, são mãos de bênção. A fome chegou, a restrição chegou, mas olha para as mãos de Jesus. Meu Deus do céu, quando Jesus diz: olhem para as minhas mãos, onde foi furado, Satanás furou as mãos de Jesus para dizer: essas mãos não podem abençoar mais. Mas a Bíblia me diz a mim: Jesus volta com mãos restauradas. Aleluia. Jesus volta com as mãos restauradas. A bênção na presença do Senhor, a graça na presença do Senhor. Receba a graça na presença do Senhor, receba a providência em nome de Jesus Cristo. Você está dizendo: como é que eu vou comer? Olha para as mãos. Aleluia. Os discípulos olharam para as mãos, olharam para as mãos de Jesus. E eu quero te dizer, obreiro do Senhor, olha para as mãos. O que abençoa são as mãos. Você diz que eu fui diminuído no serviço. Aliás, eu parei no serviço porque no serviço não há mais emprego. Olha para as mãos. Ele chegou na tua casa. Olha para as mãos. Aleluia. Meu Deus do céu, aquelas mãos que alimentaram 5.000 homens, aquelas mãos que multiplicaram pães e peixes. Olha para as mãos no tempo de coronavírus. Olha para as mãos no tempo de falta. Olha para as mãos no tempo de escassez. Olha para as mãos. Oh Deus, essa mensagem para ti. Olha para as mãos, meu Deus do céu. As mãos de Jesus são mãos de bênção. Olha para as mãos. Igreja, olha para as mãos. Aleluia. Olha para as mãos. Você é uma mulher de negócio, talvez de África do Sul, talvez você atravessava fronteiras, não pode mais viajar. Olha para as mãos. Essa é a mensagem de encorajamento para ti. Olha para as mãos de Jesus. Olha para as mãos do Mestre. Olha para as mãos. Glória a Jesus. Olha para as mãos. Aliás, fica em casa também, fique na presença do Senhor e olha para as mãos. Glória a Jesus. As mãos de cura, as mãos de providência. Glória a Jesus, as mãos de providência. Nós queremos orar neste momento. Obrigado, Espírito Santo de vida. Pai, nós queremos colocar essa alma que teve esta oportunidade de nos escutar, oh Deus, esta alma que teve a oportunidade de ouvir esta mensagem. Senhor, nós queremos orar e colocar na Tua graça, Senhor. Aleluia. Do mesmo jeito, meu Deus do céu, que Tu entraste enquanto as portas estavam cerradas. Senhor, Tu entraste ali enquanto as portas estavam totalmente fechadas por causa do medo, Senhor. Nós fechamos as portas hoje por causa do medo do coronavírus. Senhor amado, talvez alguns de nós perderam o emprego. Talvez, Senhor, quem nos ouve neste momento, Senhor amado, ele está numa situação de fome, já numa situação de uma grande falta, meu Deus, meu Rei do céu. Mas na Tua graça, Senhor amado, nós queremos continuar a obrar nesta hora, Senhor. Nós queremos continuar, Senhor amado, a clamar na Tua presença, meu Deus. Senhor amado, Tu quando chegaste lá, disseste: Pai, seja convosco. Senhor, Pai, seja com essa alma.
Aleluia. A paz seja, Senhor amado, com esse telespectador, meu Rei. Pai, Senhor amado, a tua paz quando chega, meu Rei da glória, é para trazer alegria, é para trazer conforto, meu Rei da graça, é para trazer satisfação. Deus de poder e autoridade, a fome chegou nas nações, meu Rei, a fome chegou na nossa vida, mas, ó Deus de autoridade, tu disseste: olhai para as minhas mãos. Senhor, as tuas mãos têm providência. Senhor, as tuas mãos são mãos que têm bênção. Queremos olhar para as tuas mãos pela fé, meu Rei. Queremos olhar para as tuas mãos pela fé. Senhor, queremos olhar para as tuas mãos pela fé. Senhor, queremos olhar para as tuas mãos pela fé, meu Rei da glória, e clamando na tua graça e dizendo em teu nome, Espírito Santo de vitória. Senhor amado, abençoa essa alma. Senhor amado, abra a oportunidade para esta alma poder comer, Senhor, nesta escassez. Senhor amado, nessa escassez, nosso Rei da glória, oramos em teu nome, Senhor amado. Oramos em especial pela tua igreja no geral. Oramos pela tua igreja em toda a terra, Senhor. Oramos pela tua igreja em todo o mundo, nosso Rei da glória, aonde este vídeo puder chegar, aonde até Gênesis puder chegar, meu Rei, para quem puder ouvir esta mensagem. Oramos por ele, meu Rei da glória, que neste momento, Senhor amado, está encarcerado, meu Rei da graça, por causa de coronavírus. Mas tu, Senhor, estás entrando com as portas fechadas. Tu, meu Rei da glória, estás entrando, Senhor, com as portas fechadas. Em nome de Jesus, que tem poder e autoridade, oramos e agradecemos a tua palavra, glorificamos o teu nome, exaltamos a tua palavra, glorificamos a tua presença, exaltamos o teu excelso nome e dissemos nesta hora: obrigado, Espírito Santo de vida. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de autoridade, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Senhor, entra em nome de Jesus, entra nesse isolamento em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Entra nesse isolamento em nome de Jesus. Espírito Santo, entra nesse isolamento em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Haja paz em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh aleluia, 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 oh glória, aleluia, aleluia, oh aleluia. Senhor, visita em nome de Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Jesus. Oramos e agradecemos em teu nome, agradecemos a tua palavra, agradecemos o teu nome, a tua graça de autoridade, em nome de Jesus. Pai, oramos e agradecemos neste momento e dissemos em nome de Jesus, levantamos, Senhor, levantamos a cabeça, Senhor, nos maravilhamos dentro de coronavírus, Senhor, aliás, dentro desta pandemia, Senhor, nos regozijamos em ti, ó Deus. Nos levantamos, Senhor, levantamos as mãos, Senhor, para cima e levantamos as nossas cabeças para fazer a tua obra, porque na verdade ressuscitaste, Senhor, e dissemos nesta hora, meu Rei da glória, Senhor amado, eterno Deus, eterno Pai,
esta alma que está nos ouvindo através da TV Gênesis, Senhor, nós pegamos a mão desta alma e dissemos no Rei da Glória: esta alma levanta para fazer a tua obra, esse evangelista se levanta, esse missionário se levanta, esse pastor se levanta, ó Deus amado, ó Deus de autoridade, esse pregador se levanta, ó Senhor amado, essa mulher da oração se levanta, ó Deus de poder e autoridade, Senhor amado, nós dissemos em teu nome, essa mulher se levanta em nome de Jesus, 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 neste momento difícil. Aleluia, neste momento complicado, levanta, mulher de Deus, levanta, homem de Deus, e leia a mensagem do Senhor. O Senhor te conforta, o Senhor te conforta, o Deus ressurreto dentre os mortos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estou falando para ti, oh glória a Deus, aleluia. Oramos e agradecemos pelo poder do sangue, e em nome de Jesus Cristo, aleluia, que tem poder e autoridade, louvamos e agradecemos no nome mais alto de Jesus, agradecemos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.